Mas, mestre, como está a vida? Olha, já está sendo gravado. Certo. Eu gostaria muito que nós falássemos hoje, que a sua obra está disponível, né? Sua obra está, ela é um fato há quase 50 anos, né? Enfim, é uma obra mundial, né? Então, eu diria que os que conhecem a sua obra conhecem a sua obra, né? E os jovens, os que se disponibilizam ao mundo, à vida, à pesquisa, enfim, vão chegar aos Eduardo Nazário necessariamente, né? Então, esse serviço aqui, para mim, ele é menos de divulgação do que de discussão mesmo, de debate, né? Sim. E os músicos que são com quem eu tenho conversado, eles estranhamente se retiram dessa discussão, né? Os músicos geralmente gostam de falar de música, né? E não de toda música, eles querem falar da sua obra, né? Entendi. O músico está sempre procurando alguém que o alavanque, né? Alguém que levante a bola para que ele marque o gol, né? O que é compreensível também, o artista divulgar o seu trabalho. Mas, verdade. se o senhor me permite, eu vou ler um breve textinho só para introduzir a nossa conversa. Certo. Que eu escrevi há uns dias. Inclusive está aqui na minha página aqui. Onde está? Ah, daqui. Acordei neste sábado 22 de dezembro e tomei conhecimento de forma absolutamente ocasional da morte do músico Arthur Maia aos 56 anos. Um dos mais influentes no seu instrumento, ídolo de uma geração, não mereceu as homenagens devidas por parte da imprensa, ocupada com escândalos envolvendo médiuns picaretas, esquemas de corrupção da LERJ, uma obviedade, além dos assuntos de menor interesse que atraem a atenção dos brasileiros. É por puro desprezo que escrevo este obituário canhestro. Não vale a pena insistir na construção da memória quando a realidade prova o contrário, ou seja, não consideramos os melhores exemplos. Não conseguimos estimar o valor das coisas porque simplesmente nivelamos por baixo o nosso gosto. Não cabe mais nada, nem mesmo a vontade de escrever aqui. Fiquemos com o que disse Oswald de Andrade, abre aspas, o Brasil é uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus. Alexandre, esse que vos fala, 22/12 de 2018. Bacana. Eu escrevi obituário canhestro, como mesmo está dito ali, né? E eu estou falando com você, que está aí, vivo, saudável, espero que viva longamente, ou quanto suportar e puder e quiser. Mas eu sempre, desde muito novo, eu me senti bastante inconformado, irado mesmo, muitas vezes enojado com a atitude dos artistas brasileiros, principalmente dos maiores artistas brasileiros, e eu tive a sorte de estar com alguns, inclusive pessoalmente, conviver com alguns, e a forma como eles aceitavam uma condição dada, que muitas vezes herdaram, né? Assim como eu herdei uma série, um conjunto de fatores econômicos, socioeconômicos, né? Culturais, eles também herdaram. E eu sentia essa carga, essa aceitação tácita de uma condição subalterna, de uma condição que não os privilegiava, né? Eu estive com o Hélio Delmiro, por exemplo, que é um gigante, né, no seu instrumento e na música mundial, né? E eu dizia para ele, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, era um menino, e eu dizia para ele, como é que você se sente, né? Você que tem uma história tão gigantesca, uma história tão importante, e de não
ter o merecimento, o devido merecimento no seu país, ele dizia, não fica assim não, sabe, uma aceitação, né? Não fica assim não, porque é assim mesmo. Outros antes de mim passaram por isso. Então, Eduardo, eu começo te perguntando, ou sugestionando, que talvez essa questão estivesse pelo meio ou já no final, né? Mas eu começo com ela. Como é que você está vendo o Brasil agora? É uma pergunta estranha mesmo. Como é que você está vendo o momento cultural do Brasil e como você vê que isso possa se desenvolver? Eu entendi o que se passa na sua cabeça quando você fez todos esses questionamentos, desde que você começou a falar daquilo que você escreveu e tocar nesse assunto do músico, né, de uma forma, digamos, da pouca valorização. Esse é um processo que eu vivo desde que eu comecei a tocar. Quer dizer, eu não vou falar do que eu vejo agora, eu não posso falar do que eu vejo agora sem falar do que eu via há 55 anos atrás, quando eu comecei a tocar a bateria de uma maneira, já semi-profissional, vamos dizer assim, que eu comecei muito cedo, né? Eu ganhei minha bateria, eu já estudava piano clássico há alguns anos, né? E fiquei apaixonado pela bateria, ouvia uma música muito boa, uma música de grande qualidade, que era uma coisa totalmente diversa dos meninos da minha geração. Nenhum menino de 10 anos de idade ouvia o que eu ouvi, por conta de eu ter tido um primo que tinha um tremendo bom gosto musical e tinha uma discoteca em Mococa, onde eu passava minhas férias de final de ano, e ele deixava eu fuçar nos discos dele, e ali estava em 62, eu com 10 anos de idade, nasci em 52, né? Ouvindo as coisas mais top da música, de uma música que nem passava perto do que os meninos da minha idade e até os mais velhos que eu ouviam naquela época, né? Então, assim, tudo da bossa nova que estava começando a nascer, a ser gravado, quer dizer, eu já ouvia, né? Os meninos que estudavam comigo no colégio, e eu tive uma formação legal, né? Eles ouviam o que a mídia colocava. Então, assim, enquanto eles estavam ouvindo Elvis Presley, né? Depois chegaram os Beatles, um pouco depois, eu estava ouvindo Thelonious Monk, Miles Davis, Edson Machado, Dom Romão, né, meus ídolos na bateria, que eu já comecei, quando eu ganhei instrumento, já comecei a tentar tocar igual a eles, né, e meu primo era percussionista também, ele era aluno de arquitetura da FAO em São Paulo, né, da turma do Chico Buarque, do MPB4, então ele era um músico semi-profissional também, né. Então eu tive uma formação precoce em relação à música. E quando eu comecei a entrar no meio musical, comecei a participar, ir a ver shows e tal, conviver com músicos e tal, eu já percebi uma coisa que ela já existia naquela época e continuou existindo e continuou se aprofundando, que é a total falta de senso corporativo que existe no mundo da música profissional no Brasil, né? Eu, assim, o meu sonho é que a Ordem dos Músicos, por exemplo, desde aquela época, já em São Paulo, lá com o Wilson Sandler, aquela coisa toda, fosse o que é uma Ordem dos Advogados, ou uma corporação como os médicos, ou mesmo como corporações, sei lá, como a polícia, como o servidor público, entendeu? Porque são corporações, você pode gostar ou não gostar, aqui não estamos tecendo nenhuma
nenhum gosto pessoal, mas são corporações que têm força para fazer as coisas acontecerem para a maioria dos que as compõem. Enquanto que o músico, ele é exatamente desde aquela época, um cachorro vira-lata, né? O verdadeiro vira-lata do Brasil é o músico, porque ele só está junto na hora de cruzar com a cadela, entendeu? Cruzou, cada um vai para o seu lado. A mesma coisa, eu toquei com milhares de músicos maravilhosos e tive boas relações com 99,99999% de todos eles. Só que aquela história, enquanto você está junto, enquanto você está tocando com ele, né? No momento em que acabou o trabalho, cada um para o seu lado. Se tiver mais trabalho, tudo bem, a gente vai estar lá se divertindo de novo e tal. Se não tiver mais trabalho, cada um vai procurar uma onda diferente, né? Isso é uma coisa que faz parte do espírito do músico brasileiro, né? E já fazia 55 anos atrás e foi ficando cada vez mais nítido, né, com o passar do tempo. Sem contar aquelas coisas de gigs que você estava tocando, por exemplo, e estava começando a fazer um sucesso, e de repente o cara ia lá no dono do bar e oferecia fazer por menos, tal. Quer dizer, é sempre um lance do cara vir e tentar puxar o seu tapete, né? Isso é uma coisa que sempre aconteceu. Então, aí você tem os empresários, né, que querem pegar aqueles caras jovens, mas que não sabem nada de nada. Então ele pega aquele cara e aí ele arruma lá um repertório, né, com garotos, um grupo de garotos e tal. E como ele tem a estrutura para poder fazer aquilo aparecer na mídia, né, às vezes até pagando para que isso aconteça, você tem aquele grupo, de repente, aparecendo e o cara vendendo o show por 10 e dando 1 para pagar o show e ficando com 9 para ele. Esse é um outro problema que acontece desde aquela época. Naquela época a gente tinha poucos empresários, né? Poladian, aquele argentino que era empresário esqueci o nome dele agora, que era da TV Record também, né? Então eram poucos caras que dominavam o mercado empresarial. Aí você tinha os empresários, o pessoal das gravadoras, que é um outro problema seríssimo, que assim deu uma suavizada quando os independentes, nós, né? Eu fui um dos primeiros a gravar disco independente no Brasil. Chegamos porque não dava, a gente não tinha esperança de poder fazer uma música mais robusta, com mais consistência, dentro de um esquema de gravadora. E sim, aqueles que fizeram coisas razoáveis dentro do esquema, com músicas de alguns minutos de duração, porque você tinha o limite, né? Cada música só podia durar tanto, tinha que ter tantas músicas de um lado do disco, tantas do outro. Os que conseguiram fazer isso de uma maneira bacana, eles botavam o disco, faziam o disco só pro forma, e botavam o disco na gaveta. Eles não trabalhavam esses discos. Por quê? Porque eram músicos, geralmente tinham mais consciência. Quando o músico conhece música, conhece harmonia, sabe fazer arranjo, isso tudo fez com que o músico também fosse mais inteligente, né? O músico que sabe fazer tudo isso aí, ele é mais inteligente, ele tem mais noção do que acontece, que a música abre a cabeça, né? E você percebe coisas que caras que não sabem nada não chegam a perceber. Então, assim, os caras sabem, né, que aquilo ali que eles estão fazendo, que é o trabalho que eles gostariam que ficasse conhecido, não vai ficar conhecido, ele vai ser posto na prateleira para o esquecimento, né? Por quê? Porque o empresário quer pegar aquele músico bobão que entra na dele e que faz aquele oba-oba e ele vai ganhar dinheiro em cima do cara. Essa é a história do meio musical brasileiro, né?
Então, assim, todos os músicos, o Hélio Delmiro eu conheci muito no Rio, toquei muito com ele, antes dele ser conhecido, antes dele gravar. Estou falando do final da década de 60, quando eu comecei a frequentar o Rio. Né? Eu comecei a frequentar o Rio quando eu conheci o Edson Machado. O Edson Machado eu conheci em 66, numa apresentação em São Paulo, que o meu primo, esse meu primo que eu falei no início, ia fazer um dueto de atabaque e bateria num programa maravilhoso chamado Ensaio Geral, na TV Excelsior, que é o Chico de Assis era o produtor. Esse programa durou poucos meses, mas era um programa fantástico, assim, por isso durou poucos meses. E na abertura desse programa, eu, sabendo que o meu primo ia fazer essa introdução com o Edson, eu pedi, pelo amor de Deus, para ele me colocar lá para eu assistir esse ensaio do programa, porque o Edson era meu ídolo, eu tocava igual a ele. Procurava tirar todas as viradas dele, ouvir os discos centenas de vezes, aquele negócio todo. E eu fiquei durante 1 hora e meia, 2 horas, era o quarteto de Edson Machado, que era Paulo Moura, Osmar Melito e Dório Ferreira, Dorinho, de baixo, e o Machado. E era com o nome dele, você vê a moral que ele tinha nessa época, em 65, 66, né? Era ele e o Milton Banana, né? Milton Banana e o Dom 1, que foi embora mais cedo, né? O Dom 1 foi em 65, já se mandou, né? E o Ayrton também tinha um bom nome, mas o Edson era uma estrela, assim, né? Todo mundo do meio da música. Aproveitar esse gancho, depois você retoma, por favor. Não, só queria contar como foi essa história. Eu fiquei lá, parado, durante esse tempo todo, vendo... Você quer fazer cortes? Não. Não. Eu quero saber como foi esse encontro seu com ele. Eu fiquei lá, meu primo conseguiu me colocar lá na TV. Eu já tocava na televisão nessa época, eu já tinha meu primeiro trio de bossa nova. Eu tinha 13 para 14 anos de idade. E eu fiquei ouvindo, né, na cortina, assim, meio encostado, parecia uma estátua ali parado ouvindo o Edson. E o Edson com cigarrinho na boca, né? Naquela época podia fumar dentro dos teatros, onde quer que seja, onde quer que fosse, né? O Edson, às vezes, dava uma olhada de lado, me via ali parado, e quando terminou o ensaio, ele virou e falou: garoto, você está aí parado, o que você está fazendo aí? Você gosta de música? Eu falei: gosto, eu toco um pouco. E ele já estava desmontando, tirando o prato, botando ele ia para o hotel tomar banho, para depois gravar o programa à noite, né? Tinha que gravar e passava em outro dia, porque tem negócio de censura, né? Aquele negócio todo. Tirou o prato, desmontou a máquina de chimbal, botou ali na capa de prato dele e tal. Eu falei: eu gosto de música, eu toco um pouco. Ele falou: o que você toca? Eu falei: bateria. Ele pegou, tirou o prato, colocou, montou o chimbal. Então toca. Me deu as baquetas para tocar. Aí eu toquei, né? Toquei tocava igual a ele, né? Fazia todas aquelas coisas, Aí ele adorou e tal, chamou o Paulo Moura, chamou o Dorinho e o Osmar para a gente tocar um tema. Aí nós tocamos Sambop, que era um tema complicado, né? Já era um tema, né, com harmonia e tudo. Eu conhecia, né? Eu ouvia os discos todos, né, daquela época. Aí eu fiquei amigo dele. Depois disso aí, eu ia toda segunda-feira durante o tempo que o programa durou. Ele vinha do Rio, pegava o avião para São Paulo para gravar o programa e eu estava lá como um amigo, um assistente dele, ajudava. Às vezes ele ia tomar um conhaque no bar em frente à televisão, me deixava ensaiando para ele, né? Tinha orquestra do Silvio Mazuca também. Cantoras famosas, tipo Maria Bethânia, em começo de carreira nesse programa. Cláudia. Tinha coisas do folclore, eles levavam coisas de candomblé, de berimbau, né? Capoeira, para fazer apresentações
em parte do programa. Era um programa genial, assim, um programa na televisão, no horário nobre. Você veja o que era a TV no Brasil, quer dizer, era preto e branco, não tinha tecnologia nenhuma, como tem hoje, né? Hoje você vê, parece um cinema, né, última geração, tudo aparelhamento de primeira, tudo. Então, assim, a gente trocou uma coisa de arte que existia, né? Você viu, em São Paulo tinha o Fino da Bossa, um programa maravilhoso. Tinha o Moacir Franco Show também no Canal 9, tinha Elisete Cardoso, tinha um programa, e tudo programa de bastante tempo, 1 hora de duração, no horário nobre, né? E eu cresci, tinha o Boss 65 da TV Tupi, tinha o Show do Meio-Dia. Programas ao vivo, né? Era música boa ao vivo. Eu toquei no mesmo programa com 13 anos de idade, 13 para 14, essa mesma época aí, 66, 67, no mesmo programa estava o Ayrton com a Flora, antes deles irem para os Estados Unidos. O Ayrton só tocava bateria, o Ayrton não tocava percussão nessa época, era só bateria. Tocava muito. Então eu vi esses caras do meu lado tocando. E eles estavam com aquela carga de estar fazendo uma coisa nova, né, na música. Então eu recebi essa carga, né, desses músicos. E, infelizmente, toda essa outra estrutura da qual eu falei anteriormente, ela impediu que esse tipo de músico, principalmente instrumentista, né, porque o Brasil é um país de promoção de música cantada. Então, assim, você quer ganhar o seu dinheiro, sobreviver tocando e tal, você tem que acompanhar um cantor, você tem que entrar nessa seara de acompanhante de cantor famoso, né? E o cantor também, ele é famoso porque os caras tinham, na época, a estrutura da mídia para fazer o cantor, né, ficar, alguns mais, outros menos, mas todos eles criaram um nome e venderam discos, e aqueles que tiveram mais, digamos, sabedoria midiática, vamos dizer assim, conseguiram permanecer, né, na mídia durante anos e anos e anos, reproduzindo, gravando disco todo ano, e, enfim, vendendo o seu peixe. Né? Os que não se desmilinguiram, e eu poderia citar aqui uns 50, né? ou 500, né? Estão aí até hoje, né? Se você for pegar desde aquela época lá, é gente pra caramba, né? Mas como você disse o quê? Uma sabedoria midiática, foi isso que você falou? Sabedoria midiática, porque o cara tem que saber como se manter, né? Como que ele faz a música dele tocar no rádio mais do que a do outro, né? O direito autoral no Brasil sempre foi repartido da seguinte forma: os caras que são mais tocados é que ganham o bolo todo. Os que tocam menos não ganham nada. Entendeu? Você tem duas coisas aí. Você, por exemplo, saber o caminho de fazer sua música tocar mais, que é uma coisa, seja lá que música for, porque se você for ver por qualidade, as coisas de maior qualidade no Brasil nunca foram as mais tocadas em momento nenhum da história. Nunca. Seja na música cantada, seja na música instrumental. Então, quer dizer, são artistas que conseguem o caminho das pedras para fazer alguma música, qualquer música, ser tocada. Por exemplo, naquela época, lá na década de 60, a gente entrava num táxi. Eu pegava, por exemplo, o táxi Volkswagen sem aquele banco na frente, eram os táxis que eles tiravam o banco da frente, né? A cordinha, né? Fosquinha, né? E saía com a bateria nas costas para tocar. Botava a bateria dentro do táxi, dava uma gorjeta para os caras, porque o motorista geralmente não queria levar, fazia um doce ali, não queria levar e tal. Aí, não, eu te dou um troco aí e tal. Botava a bateria e ia para a gig com a bateria dentro do Fusca, né?
e você, o Fusca com o rádio ligado, você ouvia uma determinada música. Aí você ia num supermercado, estava tocando a mesma música. Aí você ia num prédio, pegava um elevador, estava tocando a mesma música. Entendeu? Uhum. Passado algum tempo, você se via cantando, cantarolando aquela música. Era uma tortura, né? Tortura era um método, né, cara? Seria uma coisa de inteligência, vamos dizer assim, né? Uma coisa, se a gente for falar em espionagem, seria uma coisa de espião, de inteligência, né? De você fazer um negócio acontecer, né? É uma sacada, né? É uma sacada. Criar meios de fazer aquilo pegar, né? Então, assim, no Brasil foi sempre usado essa estratégia, né, cara? Você tem isso em tudo que você imaginar, né? Por exemplo, uma propaganda na televisão que repete, né? Isso é uma coisa né? É isso. Então, mas o caminho da música foi esse aí. Então, assim, a gente não se surpreende porque a gente tem consciência dessas coisas ao longo do tempo, né? De saber como a música é um produto que gera uma riqueza fabulosa, em primeiro lugar. Se você fizesse uma mesma coisa que a Lava Jato fez aí com políticos e pusesse isso, se fosse possível, né? Já devem ter destruído todos esses arquivos aí, mas você vê, por exemplo, o que esses empresários de música, o que esses caras ganharam usando essa grana que a música promove, né? E sonegaram, enfim, fizeram, né? Pagaram quantias baixíssimas para os músicos tocarem enquanto eles se enchiam de dinheiro, né? Você iria ter aí a mesma situação que esses políticos aí que estão entrando em cana hoje, mesma coisa. É uma outra área também que envolve uma movimentação de bilhões e bilhões desde aquela época até os dias de hoje, né? Uhum. Então, E assim, nesse sentido, os luminares, né, os 10 mais, são exatamente. mafiosos desse porte, né? É uma máfia, sem dúvida, né? Aí você tem a Ordem dos Músicos também, que atuava, né? A Ordem dos Músicos sempre foi O que a Ordem dos Músicos fazia? Nada, né? Aqui no Rio é sucursal do Jogo do Bicho, da lavagem. Exatamente. E todo mundo sabe isso, né? E tem isso também, né? Porque quando as coisas estão na cultura, né? Porque é disso que estamos falando, né? É um problema cultural, né? Então, quando as questões estão permeadas na cultura desse modo tão presente, tão entranhado mesmo, né? No próprio tecido cultural, né? Como você diz, o crime passa a ser a linguagem, né? A linguagem principal se não do crime, da subversão, né? Desse trâmite mais rasteiro, né? de tudo que é subterrâneo, né? Que é a nossa cultura. Assim como ela produz os Policarpo Quaresma, né? Os abnegados, os suicidas, os loucos, né? Os que dão morro e ponta de faca, como dizem, né? Ela também produz esses, né? Mas dialeticamente produz eu ia dizer malandro, mas não é o malandro, né? O malandro trabalha e chacoalha nessa, como diz o outro, né? Malandro é uma outra coisa, né? Outro departamento, né? Nós vamos macular. Uma coisa que você disse que eu quero remarcar, que eu achei que eu comum, já penso nisso, que eu não vou dizer a delinquência, mas a degenerescência passa muito por uma castração. Eu acredito nisso. Frustração. Uma
frustração ou uma falta mesmo. Você falou da inteligência, né? Você, que eu entendo e desenvolvo, né, aqui. Né? Inteligência, que a inteligência não permite um grau tão baixo, né? Um aviltamento tão aguçado, tão pronunciado. Né? E eu vivo, e eu percebo isso, eu noto isso, eu constato isso. Que as pessoas que... E aí eu faria uma pequena correção, que é uma correção, que não é exatamente uma questão de inteligência, mas porque somos todos inteligentes. Né? Eu aperto aqui o clique, isso é inteligência pura. Né? São graus de inteligência, né? São diferentes graus de inteligência. Eu diria que aquele que não... eu talvez teria que desenvolver muito isso, e não é o caso. Mas eu entendi o que você disse, né? E compactuo com isso. Né? Ou seja, aquele que percebe a própria força, percebe as próprias questões e teve bastante tempo para lidar com elas, para pensar nelas, nas próprias questões e nas questões do mundo, e não só teve tempo para lidar com isso, mas levou isso tudo à frente, né? Conduziu bem as coisas. Eu acho que essa pessoa não tem o direito, e ela sabe disso, e ao saber disso, ela não vai tão baixo, ela não chega tão baixo. Chega um momento que ela dá um termo nessa questão. Ela mesma dá um termo. Alguns nem chegam a começar, alguns não se permitem nem entrar, né? Mas a maioria que ele não suporta. Essa pessoa que tem uma certa estatura moral, que é um termo que está aí agora, está sendo jogado fora, né? Na verdade, foi jogado fora, né? Moral ficou com um M minúsculo e está sumindo, quase desapareceu, né? A ética nós não sabemos, o brasileiro não sabe o que é ética, não sabe. E não é por nada, não. Ele não sabe porque ele não foi introduzido. Ele não foi apresentado à ética, com E maiúsculo. Então ele tinha a moral, e essa desapareceu completamente. Né? Mas eu conheci o Pau-Brasil pouco depois daquela formação com você e seu irmão. Certo. Em 90, parece que aquela formação começou em 93, né? Você ficou de 93 a 95, foi isso? A gente começou um pouco antes. Eu fui convidado pelo Rodolfo Streuter para substituir o Nenê. Né? Eles tinham gravado, acho que 2 discos com o Nenê, 2 ou 3 discos, né? Tem um que eles estão fantasiados de índio, pintado de índio, tem outro, Metrópolis Tropical, que era o Sion, Paulo Bellinati, essa formação. Né? Aí o Nenê foi morar um tempo na França. Né? Eu e o Nenê, a gente é muito amigo, a gente se gosta muito. Né? Nenê é um gênio, cara. Que eu tenho assim, uma admiração, a gente tocou junto muito tempo, né? E o Rodolfo, quando o Nenê foi passar esse tempo na França, ele não estava conseguindo vir cumprir aqui os compromissos do Pau-Brasil, né? E aí o Rodolfo falou, olha, o Nenê está na França, claro, a gente já tinha tocado no Grupo 1, né, essa coisa toda, os músicos, tudo pessoal que a gente convivia muito, né? Você quer fazer um show? Ele falou, claro, vou fazer, não tem problema não. Aí comecei a ensaiar e tudo, né? E fizemos alguns, né? Aí o Rodolfo falou, olha, eu acho que o Nenê não vai realmente poder vir, então você fica, né? Isso aí começou acho que em 90, 91, alguma coisa assim. 89, 90, 91 que eu comecei a fazer e aí foi ficando, entendeu? Só que o primeiro disco que eu gravei, né, que foi o Babel, ele foi gravado só em
94, se não me engano, no Brasil. Se não me engano, a data é essa, da gravação do Babel. Eu já vinha tocando com o grupo, né? Já estava fazendo shows, a gente foi, e aí o grupo foi modificando. Saiu o Sion, entrou o Teco Cardoso, saiu o Paulo Bellinati e o Rodolfo chamou a Marlu Miranda, né? Maravilhosa. E aí foi a formação do Babel, que foi o disco que assim, foi mais longe, foi indicado ao Grammy, né, nos Estados Unidos. Conheci o Babel, Então, foi um disco que chegou bem longe, né, assim, inclusive o vídeo, eu não sei se você conhece aquela caixa de 10 CDs que tem um vídeo também, chama Caixote, é uma coisa de luxo que o Rodolfo fez e mandou fazer, eu não sei a quantidade que ele fez, mas a gente recebeu alguns caixotes, chama Caixote Pau Brasil. Tem todos os discos do grupo desde de 80, né, quando era o Nelson Ares, a primeira formação, né, o Azael era o baterista, e acho que era o Sion que tocava saxofone com eles. E aí vem toda a história dos discos, acho que são 10 CDs e um DVD. O DVD foi gravado em São Paulo, na TV Cultura, que é o material do Babel, né? Que é essa formação aí, né? Chegou às minhas mãos em fita cassete. Né? Que eu devo aqui, inclusive, citar quem nos apresentou, eu digo a nós, porque éramos um grupo de jovens, né? Foi o nosso professor, Aloysio Neves. Você conhece o Aloysio, não? Guitarrista? Eu, pessoalmente, não. Não me lembro de ter encontrado com ele pessoalmente, não. Da Orquestra de Guitarras. Ele é o fundador, Tá. arregimentador, arranjador. Ele foi nosso professor e ele fazia esse trabalho que hoje eu reconheço grandemente, ele pensava os jovens, né? Aqueles que ele percebia um interesse, um envolvimento, um pendor. Né? Os próprios jovens acabavam demonstrando esse interesse. Ele aglutinava, ele os colocava em torno dele, né? Da orquestra, né? E os jovens passavam a integrar ou a orquestra ou esse núcleo, um núcleo próximo. Ele ia formando núcleos. Né? E ali eu conheci primeiro o Pau Brasil, uma fita cassete. Certo. Né? E depois é que veio a fita de vídeo cassete, né? De vídeo. Depois, e aí eu fui fazendo o caminho inverso, contrário, que foi conhecer o Grupo 1. Né? Eu conheci primeiro o Pau Brasil, porque foi justamente a época. Né? Isso eu estou falando de 94. Né? E vocês tinham acabado de lançar o Babel com a Marluí. Isso. E aquilo é uma maravilha, né? A gente assistia a fita, eu nem sei onde está a fita, mas hoje isso está na internet. Tá. Inclusive está no caixote, né? Deve estar no caixote. Está no caixote. Eu publiquei esse vídeo em partes agora. Isso. Publiquei em partes. Agora basta clicar, né? Isso, porque essa coisa de ficar esperando que as pessoas vão descobrir isso, como você falou no início, pode ser que em algum momento, né, sei lá, o Charlie Parker hoje todo mundo conhece, né? Mas ele, na época que ele viveu, ninguém conhecia ele, né? Então, assim, ele foi sendo conhecido, né? Morreu e depois foi sendo conhecido. A gente pode citar um monte de outros aí, outros exemplos, né, que hoje são conhecidos e respeitadíssimos no mundo inteiro, e provavelmente isso aconteceu também com os caras da música clássica, né? Se você for analisar a história, isso aconteceu em todas as épocas. Os caras que fizeram a arte no tempo deles, os que foram reconhecidos são os que fizeram a arte mais próxima do status quo daquele momento. Então, por exemplo, se o cara fazia lá atrás, na Idade Média, um pouco para frente,
para ser conhecido, ele tinha que fazer a música para agradar a igreja, né? Ele tinha que fazer uma música para agradar a mentalidade da igreja daquele momento, né? Esse era conhecido. Agora, tinha um outro cara que não agradava. Esse cara era desconhecido, só que no outro século ele já tinha sido descoberto, né? Aí nos outros séculos ele passou a ser um grande tal e coisa, né? E assim foi, né? Através dos tempos, né? Então você tem sempre os músicos que agradam o poder, né? E esses vão ser divulgados, né? E os que por uma questão que pode ser colocada de várias maneiras, né? Porque ele é assim mesmo, ou porque ele não vai naquela linha porque acha que não é legal aquela linha lá. Você tem vários motivos, né? Mas assim, o que conseguir agradar, né? Então hoje o que está agradando o poder aí, são essas coisas que estão tocando aí, né? Preston. Então, assim, os caras são conhecidos hoje, tudo bem. Talvez amanhã eles vão ser menos conhecidos, né? Por exemplo, lá da época da Elis Regina, que tinha também aqueles caras da Jovem Guarda, você vê, por exemplo, a Elis Regina é imortal, né? Aí você pode pensar alguns caras bons pra caramba, porque a Elis foi essa pessoa que usou a inteligência para conseguir, apesar de ser fantástica, né? Mas você tinha, por exemplo, o Agostinho dos Santos, tremendo cantor, né? Morreu. Quem conhece Agostinho dos Santos? O Lato, né? Eu fui fazer um workshop outro dia aqui em São Paulo, no Sesc Belenzinho, agora, final do ano passado. Uhum. E o workshop, muitos jovens, né? O pessoal bem mais novo, né? Quer dizer, quando eu falo jovem, eu tenho 66, né? Um cara com até 30 anos, para mim, é bem jovem, né? 30, 35, tinha caras com essa idade, um pouco menos, tal. E eu fiz um resuminho, né, de coisas da história da música brasileira, passei uns videozinhos, tal. E eu comecei a fazer umas perguntas, né? Por exemplo, você conhece tal música? Ou eu tocava uma música e perguntava, que música é essa? Mas coisa assim, cara, coisa ultra carinhoso, sabe? Músicas ultra conhecidas para mim, né? Aquarela do Brasil, sei lá, coisas assim básicas da música brasileira. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia essas músicas. Eu falava, você sabe quem foi fulano? Você sabe quem foi ciclano? Você sabe quem foi cantores famosos, tal? Ninguém sabe. E é tudo músico, a maioria é tudo músico. O cara que está tocando aí na noite, fazendo show com cantor. Então, quer dizer, eu estou falando de coisa super conhecida, não estou falando de coisa que só eu conheço, porque eu sempre pesquisei muito, sempre ouvi muita coisa. Então, né, se eu for falar as coisas que eu sei que já são mais difíceis, então aí não esquece que. E a maioria, vou te falar uma coisa, a maioria está só esperando um convite para fazer qualquer coisa. Para ocupar entendeu? Porque eu conheci músicos talentosíssimos em começo de carreira que poderiam ter se tornado caras, assim, terem realizado obras musicais, né? Pelo caminho que vinha. E na primeira oportunidade que pintou, o cara foi acompanhar um Zé Mané aí, entendeu? Para ganhar dinheiro e é sempre, a desculpa é sempre a sobrevivência, né? Uma coisa que eu nunca engoli muito, porque eu tenho 66 anos e nunca deixei de pagar nenhuma conta. Eu nunca ganhei dinheiro, dinheiro expressivo, não. Ganho o dia a dia, dando minhas aulas, fazendo minhas gigs e tal, mas nunca aceitei convite para. Quer dizer, agora
já nem me chamam e nem precisam chamar, porque eu não dependo disso. O problema é que muita gente se torna dependente disso. Sim. Quando aceita a primeira vez, Uhum. você abandona aquela outra coisa que você estava meio... que os caras chamam de utopia, né? Que é o sonho, né? Que é uma utopia de tocar música boa, essa coisa toda. Aí os caras abandonam esse caminho e entram nessa outra praia, que é acompanhar um cantor famoso, essa coisa toda. Uma vez que você entrou nessa aí, embora muitos falem, mas isso aí é legal porque eu posso ganhar uma grana e depois eu saio. Eu posso fazer um som com a grana que eu ganhar. Nunca mais, cara. Os caras saíram e nunca mais voltaram, entendeu? E eles acabam se transformando e comungando dessa mentalidade. Ele comprou um cavalo de raça lá para a fazenda dele, com o dinheiro que ele ganhou. Tudo bem, mas ele não tocou a música, né? Ele deixou de fazer a música. É uma opção simplesmente de grana só, não tem outra, né? O Cadillac. Eu vi muita gente boa ir por esse caminho aí, né? Num determinado momento e aí, sei lá, né? Cada um com a sua consciência, né?
Lira Paulistana, aconteceu o seguinte, eu estava tocando na época com o Egberto. Sim. Era eu, Mauro Cerizio, Zeca Assunção, o Egberto, a Marlui fez parte também desse grupo, aliás, tem o Olho d'Água, o disco dela, que se você conhece. Então, a gente excursionou o Brasil todo com esse grupo, e quando terminou essa excursão, a gente gravou o disco dela em 2 dias lá em São Paulo, e aí ela foi para o Xingu, fazer aquele negócio dela com os índios, que foi um objetivo da vida dela, que ela foi para lá. Aí ficou só eu, o Senise, o Zeca e o Egberto, que era o Academia de Danças, né? E teve a turnê em maio de 79, teve uma turnê espetacular com o grupo do Egberto e do John McLaughlin. Sim. Que era One Truth Band, que eles tinham gravado um disco e tal. E o empresário era um cara de Minas, muito louco, o Willer Butica, que peitou esse lance de fazer essa turnê, que foi um negócio assim inédito no Brasil, né? Uma turnê com aquele negócio de você tinha que levar todos os instrumentos junto, né? Não tinha negócio de alugar instrumento. Hoje é uma moleza, né? Você aluga tudo de uma cidade para outra, você viaja sozinho no avião e não precisa levar nada, lá tem tudo, né? Naquela época não, né? Tinha que levar tudo nos caminhões, né? E então ele montou aquela estrutura com caminhões, com hotéis de primeira qualidade, a gente ficava só em hotéis, melhores hotéis e tudo. E essa turnê foi um sucesso, foi uma turnê muito legal. Quando terminou essa turnê, a mídia tinha dado um enfoque fantástico para essa turnê. Então saiu o nome da gente em capa de tudo quanto é jornal do Brasil, né? A gente estava com o nome lá em cima. E eu morava em São Paulo, na Teodoro Sampaio. Morei 20 anos lá na esquina da Teodoro com a João Moura e com a Praça Benedito Calixto. E a gente tinha, paralelamente ao grupo do Egberto, o grupo 1 estava... Isso já tinha vindo do Hermeto. A gente saiu, eu e o Lelo saímos do grupo do Hermeto, quando o Hermeto, um tempo depois que ele se mudou para o Rio, que foi essa fase em 75, 76, final de 76, que ele comprou a casa no Jabu, né? O motivo dele comprar a casa no Jabu foi morar perto dos pais dele que moravam lá no Jabu, né? O seu Pascoal era comerciante lá no Jabu, era muito conhecido, e o sonho do Hermeto era vir morar perto dos pais. Então ele gravou nos Estados Unidos uns discos lá com a Flora, o Ayrton e tal, ganhou uma grana e comprou essa casa no Jabu. E aí fez a mudança dele e a gente estava vindo, eu e o Lelo estávamos vindo de São Paulo, o Zeca também, né, morava em São Paulo também, estavam vindo para o Jabu para ensaiar, fazer shows e voltar. Inclusive esse do Man, que eu citei, foi nessa época aí, né, setembro de 76, quando meu filho nasceu. E o Hermeto veio para o Rio, quer dizer, ele já não estava em São Paulo mais desde essa época, final de 76, ele já foi morar no Rio, né? E esse show com o McLaughlin, a gente deixou o grupo do Hermeto pela impossibilidade de estar vindo o tempo todo para o Rio, e o Hermeto sempre fazia questão que a gente estivesse junto com ele, né, para o dia a dia dos ensaios, essa coisa, a gente não tinha como fazer isso, né. Meu filho tinha nascido, era bebê ainda, minha ex-esposa não queria se mudar com o bebê de colo para morar ali, né, naquela condição ali, né, enfim. Depois, então, o Egberto, eu comecei a tocar com o Egberto e rolou essa turnê em 79, em maio de 79. O grupo 1, desde que eu saí com o Hermeto, do grupo do Hermeto, ele já tinha, a gente já estava, o meu irmão já estava compondo, quer dizer, já era uma coisa que a gente vinha construindo devagarinho,
Mesmo na época que a gente estava tocando com o Hermeto, a gente já tinha umas ideias, umas coisas para a gente desenvolver. E como o grupo tinha tentado gravar coisas, inclusive o Márcio Montarroz ajudou a gente, tentou na Som Livre falar aí com o Guto Graçamelo. O meu irmão guarda até hoje um cartãozinho do Guto Graçamelo, falando, apesar de ótimo, não interessa o som do grupo 1. Né? Ela começa com apesar do negócio. Apesar de ótimo. Né? Então, assim, a gente tinha tentado colocar o grupo, já não estava mais com o Hermeto, mas tinha um nome relativo aí na música instrumental. E esse evento com o Egberto, ele trouxe a gente mais para a tona. Eu, o Mauro Senise e o Zeca Assunção, que éramos do grupo do Egberto e também do grupo 1. E aí, lá na rua onde eu morava, na Teodoro Sampaio, eu notei que tinha um lugarzinho ali que os caras estavam pintando esse local. O cara estava lá pintando, era uma espécie de um porão, e que tinha uma plaquinha lá, teatro, não sei o quê. E eu fui lá, porque a gente estava lançando, a gente tinha acabado de gravar o Marcha sobre a Cidade. Em setembro de 79 a gente gravou. E eu fui falar com o cara que era o dono do teatro, o dono e o sócio dele. Os dois estavam lá, pintando, né? Pô, o que vocês vão fazer? Ah, aqui vai ser um teatro, não sei o quê. Eu falei, olha só, então deixa eu me apresentar e tal. Eu toquei aí, acabei de chegar de uma turnê, falei do Egberto, e a gente está com um grupo aqui em São Paulo, e gravamos um disco, nós vamos precisar de um espaço aí para lançar o disco. Então vamos conversar e tal, né? Eles também estavam precisando de, né, movimentar ali. E aí chegamos lá num acordo, tal, o nosso disco vai ficar pronto tal dia, a gente precisa marcar então uma temporada aqui e tal. E aí a gente saía em São Paulo pregando filipeta, cartazinho em poste, ia na redação dos jornais falar com o crítico pessoalmente, o cara atendia a gente, né? E colocava coisas. Eles colocam, porque, inclusive pelo fato da gente estar mais conhecido naquele momento ali, né? Depois dessa turnê com o McLaughlin, essa coisa toda, né? Isso deu um certo aval também para a gente chegar e os caras colocarem as matérias sobre o lançamento do disco, falar sobre o grupo. Então deu uma alavancada nesse momento para a gente fazer o lançamento do Marcha sobre a Cidade no Lira Paulistana, que estava abrindo naquele momento ali, entendeu? Então foi a primeira coisa musical que rolou lá dentro do Lira, foi esse lançamento. E a gente conseguiu levar um crítico, o Vladimir Soares, para assistir o show, e ele adorou o show, né, que era um negócio diferente, né? A música tinha uma proposta original, né, um negócio bacana, toda a gente estava muito ensaiado, a gente tocava muito, né, nessa época. Ele vinha de uma sequência de coisas muito, muito forte, né? Então, meteu lá meia página no Jornal da Tarde. Em São Paulo, naquela época, não estava acontecendo absolutamente nada. Principalmente nessa época de começo do ano, que foi quando a gente fez a temporada lá, era um túmulo. Tanto que a frase da matéria era: no Lira Paulistana, um show que salva o nosso pobre verão. Eu até tenho essa matéria. Eu tenho essa matéria. Posso até depois a gente combinar e te mandar. Então, isso aí trouxe para o Lira um público que eles iam levar um tempão para conseguir, né, com artistas que não tivessem ainda um pouco mais conhecidos, como a gente estava naquele momento ali, né? Aquele momento era o nosso momento, né? A gente usou toda essa mídia, né, que tinha sido feita em torno desse negócio com o Egberto, e era o momento, né? Tanto que aí foi nesse momento que eu também parei com o Egberto, que era para dar ênfase ao trabalho do grupo e tentar levar o grupo para frente, né? Já que a gente no Festival de Jazz 78
que tinha sido um ano antes, né? A gente teve um problema sério, que inclusive por a gente não ser conhecido, apesar de estar tocando com o Márcio Montarroz, não era o que o Márcio Montarroz ia apresentar. Ele ia se apresentar com os músicos americanos, que era o Don Alias, o Steve Grossman e o Gene Perla, que ele tinha gravado um disco nos Estados Unidos com esses caras. Esses caras estavam aí no Rio, numa casa que o Márcio tinha na Barra da Tijuca. Ele se desentendeu com os músicos, faltavam 15 dias para o festival. E eu estava no sítio do meu pai passando férias, eu não estava nem preocupado. Eu ia tocar com o Egberto, já estava tudo certo, eu ia tocar no Festival de Jazz com o Egberto. E o Márcio me ligou lá nesse lugar, lá perto de São José do Rio Preto. Falou: Zé, pô, bicho, tive um problema aqui com o pessoal, eu resolvi que eu não vou fazer o festival com eles. E aí o Márcio tocava com a gente também, né? No Hermeto, já no Grupo 1, e tinha ido fazer uns shows em São Paulo, que a gente tinha convidado ele para fazer lá com a gente, tudo, né? Ele adorava o trabalho do grupo. Ele falou: eu quero fazer o trabalho de vocês, o trabalho do Grupo 1. Falei: tudo bem, bicho, a gente não vai ter tempo para aprender o material do teu disco. Ele falou: não, esquece, é o material que a gente toca mesmo, não sei o quê. Aí eu fui com o Márcio falar com o Roberto Muraet, que era o diretor da Cultura e diretor do festival. Aí sentamos lá na cadeira do Muraet e falamos: nós temos um show, o show vai ter 1 hora de duração. O Márcio falou: eu vou tocar com esses meninos, grupo. Travou. Alô, Zé. Nome. Aí, tudo bem. Combinamos, então, 60 minutos de duração e vai sair o nome do Grupo 1. Só que ninguém, aquele festival, tinha julgadores, tinha um ranking. Tinha 4, 5 caras lá que nunca tinham ouvido jazz na vida e que se propunham a falar depois das apresentações na TV Cultura mesmo, né, na televisão, falando do que eles acharam da apresentação de cada um. Oh, que beleza, hein? Então era Zusa Homem de Melo, era um cara da Bossa Nova, aquele jazz do que vem lá do Dixieland, o Oscar Peterson, aquelas coisas lá, né? Nada contemporâneo. Quem vai falar de música contemporânea, um cara desse, né? Os outros, pior ainda, né? Esqueci o nome dos caras agora, mas era um pessoal que não mexia com música, né? O que mexia mais era os Homem de Melo. Os outros, então, esquece. E aí a gente fez o show da tarde e fizemos até o fim, foi tudo bem. E era no mesmo dia, inclusive, eu conheci o McLaughlin nesse dia. Ele, inclusive, veio atrás da minha barraca, ficou ali me observando. Eu pedi desculpas porque teve um atraso no ensaio causado pelo staff da organização, porque os caras estavam exaustos de fazer não sei quantos shows por dia, semana toda, um negócio que nunca tinha sido feito em São Paulo. Os caras estavam assim, e chegaram atrasados para o ensaio, para montar os microfones e tudo, isso causou um atraso. Aí o Joe falou: não, bicho, eu estou curtindo a música de vocês, fica à vontade, pode ensaiar e não tem problema. Aí ainda me chamaram para dar uma canja com ele no show da tarde, o Tony Smith, que me adorou lá, me puxou para dar uma canja no show do John, lá com uma percussão. Tinha o Shankar, né, o violinista indiano. Era o Shakti, né? Não era o Shakti, era One Truth Band. Era uma banda grande, era o Stu Goldberg de teclado, Fernando Sanders de baixo, Tony Smith de batera, o Alírio Lima, o Alírio ainda não estava, era só não tinha percussão ainda, a percussão foi só em 79 que ele chamou. Aí, bicho, no show da noite, a última música que a gente tocava, Grupo 1, era uma peça eletrônica free total, um negócio louco, né? Uma peça do meu irmão que é montada, durava 15 minutos, montada uma fita que ficava girando e
a peça era a fita, né? Quer dizer, quando a fita quando acabava a música. A gente estava ensaiando. Misturado com uma quebração total. A gente já tinha tocado o maracatu, um outro negócio baseado no candomblé. Eram 4 músicas de 15 minutos cada música, cronometrado. E dava 60 minutos. Maravilha. Quando a gente começou a noite a tocar, antes da gente entrar para tocar, o cara que era o responsável veio falar comigo: olha, vocês não podem diminuir, não sei o quê, porque isso, aquilo, papapá. Quer dizer, eles já tinham ouvido o show da tarde e não tinham gostado da tal da música eletrônica. E queriam, de alguma forma, que a gente tirasse, tocasse 45 minutos, tirasse e tal. Bom, pode ser que numa outra situação a gente até concordasse, mas não naquele momento, porque era um negócio que estava sendo criado ali naquele momento. Então a gente não concordou. Eu falei: olha, eu combinei um negócio, eu vou fazer aquilo de acordo com o que eu combinei. E mandamos um cacete. E aí cortaram a fita, né? A gente teve que sair no meio, né? Foi uma maior confusão, parecia um jogo de futebol ali, que maravilha. Aquele gol anulado, aquele negócio todo. Pau comeu ali atrás, entendeu? Beleza, hein? Aí foi tudo televisionado. Isso aí, puta repercussão, não sei o quê, né? A altura, né? Uma coisa coisa mesmo. Então, esse foi a história em 78. Aí vamos voltar lá para 79, no Lira Paulistana. Aí a gente lançou o Marcha, porque aí a gente gravou o disco independente. Né? Porque já que não ia ter mesmo chance nenhuma de gravar por nenhuma gravadora no Brasil, foi o que a gente fez. Nesse período de tempo a gente começou a pensar, o que nós vamos fazer? Bicho, vamos pegar o dinheiro que a gente tem aí, vamos ver o quanto custa, o que tem que fazer. Fomos na Continental, tinha um Vice-Versa, que era ali pertinho da minha casa também, na Alves Guimarães, ali 2 quadras de casa, que o Rogério do Praia era nosso amigo, eu gravava muito lá também, fez um preço camarada lá pra gente, e a gente estava muito ensaiado, então 2 dias de gravação a gente matou tudo, entendeu? E ainda sobrou coisa de fora, né? Sobrou faixa que não coube o LP. E esse foi o início do Lira Paulistana, foi o Grupo 1 lançando o Marcha sobre a Cidade. E isso atraiu muita gente, a gente repetiu a dose, depois na sequência eu já entrei com um curso de percussão, que foi um sucesso total no começo de 80, tinha gente pra caramba fazendo, essas coisas de percussão nessa época, essa onda do Hermeto e tal, ninguém fazia, né? Nada, imagina. Ou era escola de samba, que era uma coisa tradicional e tal, mesmo assim não tinha tanta gente que ensinasse as coisas, né? Isso veio depois, né? Nessa época, ou você era lá da comunidade, nasceu lá, foi criado lá para aprender os lances, ou não tinha negócio de ensino, né? O método. Um método teórico para ensinar a tocar pandeiro. Tal. E eu tinha, porque eu já estava escrevendo um monte de coisa, tocava com o Hermeto, a gente escrevia muita coisa. E esse curso foi um PIN, né? Foi um negócio assim que... Aí muita gente começou... Aí depois eu montei um esquema de tocar, chamava Quintas Musicais, um negócio assim. Eu chamava grupos para tocar lá, de gente que eu conhecia, a gente ensaiava na minha casa e apresentava toda semana. Então foi uma temporada grande e isso foi trazendo muita gente para o teatro. E eu tinha muito aluno nessa época também. Então a minha rua ali, a Teodoro Sampaio, ela se tornou aquele pedacinho ali, Lira, minha casa, que era uma vilinha ali do lado, começou a povoar de músicos, e muitos percussionistas, bateristas e tal, e um argentino veio morar lá numa casa que tinha uma sacada, e começou a observar esses moleques passando para tirar xerox de coisa, no xerox que tinha ali, e com baqueta debaixo do braço, e ele falou, vou abrir uma loja de bateria. Foi a primeira loja de música que abriu na Teodoro Sampaio, foi essa Músicos, que era só mexer com percussão e bateria. Aí iniciou a Teodoro Sampaio.
que é a Rua da Música, né? Aí depois de uns anos já abriu uma segunda loja, uma terceira, aí povoou a rua toda de loja de música. E é tudo ali na onde eu morava. Inclusive ainda dou aula lá hoje, numa escola de bateria, mas aí eu alugo uma sala lá para dar minhas aulas, entendeu? Mas é na mesma, na João Moura, bem pertinho ali de onde eu morei. Na quadra onde eu morei, posso dizer. Uhum. Então a história toda se tem esse foco aí nessa coisa de eu morar ali naquele lugar e o Lira com o Grupo 1, e meus alunos, e aí a Teodoro Sampaio, né, que se transformou nessa rua de loja de instrumentos musicais, tudo. Foi praticamente vi essa coisa toda nascer ali, né, e fui um dos responsáveis por isso ter acontecido, né.
vários desses momentos da sua vida, com os envolvimentos que você teve, já estão fixados na nossa história, na nossa historiografia, né? E eu me sinto honrado em ter esse papo com você. Você pode subentender que o prazer para mim que é falar com você, mesmo que à distância, né? Usando esse recurso, é uma honra mesmo, né? E eu gostaria de fazer menção aqui dos meus mestres da infância, na sua presença mesmo, que foram Cláudio Caribé. Nossa, conheci muito. Em memória. Claudinho Piolho. E Damaso Cerruti, argentino. Esse eu não conheço pessoalmente, conheço só por e-mail. Foram meus professores da infância. Claudinho Piolho eu conheci. O Cláudio é um dos casos raros da música brasileira que conseguiu unir toda a questão musical, né, da técnica, da musicalidade em si, do aprofundamento das questões musicais, e ele conseguiu unir a uma erudição. Ele tinha ele era muito bom, muito bom. Eu conheci, vi ele tocar várias vezes. O Cláudio ele foi um dos primeiros a ir para Berkeley, né? Isso, com o Vitor Assis, né? Era o grupo do Vitor Assis, né? O Aloysio, que é amigão, muito amigo meu, né? Tivemos muita coisa junto, fizemos muita coisa junto. Aloysio Aguiar. O Sion também. Então, o Sion era da turminha também, o Cláudio Roditi. Também conheci naquela época lá. A primeira vez que eu fui para o Rio, um pouco em função de ter conhecido o Machado, mas também porque em São Paulo tinha o Clube dos Amigos do Jazz, né, que era um oásis, o lugar onde a gente se reunia para tocar, porque não tinha onde tocar naquela época. Isso aí era 69, época do AI-5. Estava tudo fechado, as casas tudo fechadas, e o trabalho que tinha era mais de gravação, essas gravações comerciais mesmo, que os caras ganhavam dinheiro só fazendo gravação. E esse Clube do Jazz, o Clube dos Amigos do Jazz, era uma casa na esquina da Rua Antilhas com os Estados Unidos, que era uma puta casa. E a mãe do Álvaro Brito era um engenheiro e era vibrafonista. E a mãe dele era dona dessa casa e cedeu de alguma forma por um aluguel módico lá para ele e um grupo de pessoas montarem esse Clube dos Amigos do Jazz. Então, eles tinham grana, eles fizeram uma sala acústica bacana, num tamanho bacana, um piano de quarto de cauda, uma bateria, contrabaixo, vibrafone à disposição, com cadeiras. Aí você tinha uma outra sala que era a sala da administração, uma outra sala que tinha um aparelho de LP Fisher, muito bom, grandão, sabe? Um aparelhão cheio de disco de jazz para você escutar. Na parte de cima tinha umas salas, também para bate-papo, reunião. Era um lugar assim, era um oásis. E a turma que frequentava lá era o Armando Aflalo, que era jornalista e crítico de música, o Fausto Canova, que tinha programa de rádio, de jazz, essa coisa toda, né? O pessoal do Zimbo Trio ia muito lá também. E eu conheci o Hermeto nesse lugar, né? Eu e o Tiberê juntos. A gente foi numa tarde lá. Isso foi antes do Hermeto ir para os Estados Unidos, na época do Quarteto Novo ainda. Você tinha quantos anos? Eu? Eu devia ter uns 16 para 17, por aí. E a gente entrou nesse clube, à tarde a gente ia praticar lá, ia estudar, tocar, ver quem estava tocando lá e dar umas canjas e tal. A gente entrou lá, tinha um barman que servia sanduíche, abriu a porta lá pra gente, aí tinha uma sala escura, a sala estava escura e tinha um puta som de piano vindo da sala, do teatrinho lá, do anfiteatro. Aí eu falei,
puta, Tiberê, o que é isso aí, cara, né? Falei, quem que tá tocando, né, bicho? Olha o som, né, bicho? Mó pau comendo lá dentro, né? Puta, que som. Aí, pô, o cara tá no escuro. Eu e o Tiberê já começamos a dar umas risadas, né? Já tiramos um sapo. O cara tá no escuro, caralho. Aí acendeu uma luz, era o Hermeto, bicho. Cabelo curtinho, aqueles olhinhos virando, né? Aí o Hermeto olhou pra gente, ô meu filho, vou chegar aí, vou fazer um som. Aí, bicho, eu olhei pro Tiberê, pô, quem é esse cara, né, bicho? Deu medo, né? Eu falei, puta merda, quem é? Aí, eu já tinha ouvido falar do Hermeto da noite, né, que tocava no Stardust, lá no lugar lá, mas nunca tinha conhecido ele pessoalmente. Aí sentamos lá, bicho, e tocamos Céu e Mar, do Johnny Alf, durante 1 hora. Tocando 1 hora esse tema, improvisando, improvisa um, improvisa outro, e volta, e improvisa mais. E depois disso, depois de algum tempo, logo depois disso aí, o Hermeto foi para os Estados Unidos para fazer os discos lá com o Ayrton, o disco dele, né, com a orquestra lá do Ted Jones, né, arregimentaram praticamente a banda do Ted Jones para gravar com ele. E aí, bicho, esse clube se tornou realmente um lugar de, assim, todos os músicos com que eu tocava, o Nestico, saxofonista, o Costita, estava também naquela época lá, Tenório, com quem eu toquei também, trabalhei. Tenório, eu trabalhei com ele 1 ano, né, numa casa, toda noite, né, tocando. Foi uma escola também, uma escola para mim. E chamava Totem essa casa. Também era uma das poucas casas que tinha música, assim, uma música mais... Os músicos iam pra canja lá. E eu comecei a vir para o Rio e conheci um músico, o Alfredo Cardim, que foi lá para São Paulo. Sabe quem é o Alfredinho? Não. Alfredo Cardim, pianista. Não, agora sim. Sabe quem é o Alfredo? Ele é um puta pianista. Ele tocou com Edson Machado, gravou com Edson Machado, aquele Obras, aquele último disco do Machado. E aí o Aloysio, que tocava com o Vitor Assis, também ia nesse clube do jazz aí. O Cláudio Rodite, esse pessoal ia lá para São Paulo. A gente começou a formar uma turminha, fazer... E eles iam para lá, e aí eu comecei a vir para cá, para o Rio, fazer uma ponte aérea. Era a turma que tocava naquela época, né? O Haroldo Mauro, piano. Tinha muitos amigos aí, né? O GG, batera, era amigão meu. Eu sei que era assim, de repente o Alfredo me ligava, falava, bicho, tem uma boate em Copacabana aqui que vai ter canja, toca o Luiz Essa lá. Oxe. É o La Palette, né? Chamava Snoopy, La Palette, na Nossa Senhora de Copacabana. Eu pedi um dinheiro lá pro meu pai, falava, pai, preciso ir pro Rio, dá uma tomada aí. Pegava meus livros de solfejo, bicho, ia pra rodoviária, tomava o cometão, 5 horas só no solfejo, né, bicho? No ônibus, solfejando tudo, aquele monte de livro, né, bicho? Chegava à noitezinha, ia direto lá pro La Palette, né, bicho? Pegava um táxi, ia pro La Palette, chegava de Malicuia lá. Aí a gente já combinava de encontrar lá na porta e tal, aí pedia pros garçons lá para deixar a mala num canto lá. Aí começava, era a noite de canja, né, que o Luiz Essa tocava lá, com o GG, batera, e baixista, não sei se era o Edson Lobo. O pessoal todo que era muito amigo na época, né. Aí tocava algumas músicas assim, e chamava, né, pra canja, né, bicho. Aí eu ia lá, aí começava. Aí o Luiz Essa estava gostando, não chamava mais ninguém para dar canja de batera. Eu falava, puta, e os bateram tudo roendo as unhas, né, bicho? Eles diziam, não, fica aí, garoto, fica aí, não sei.
Eu era fominha pra caramba, meu. Mas a fome... Quando sentava... A fome começava no ônibus. Vinha preparado já. Mas eram essas coisas nessa época, assim, eram essas coisas. E amigos, por exemplo, o Robertinho, que às vezes me chamava para fazer uma coisa, substituir ele numa casa. A gente tinha o Toninho Horta, eu toquei muito com ele nessa época também. O Elinho Delmiro, toquei muito com ele aí no Rio nessa época. E era assim, eram umas gigs malucas, né, bicho? Eram umas gigs assim... que aparecia, né? Tava aí, de repente, bicho, tem um negócio aí, vamos fazer junto, tal, vamos, né? Quem que vai? Vai fulano, vai não sei quem e tal. Armava e fazia, sabe? Eram coisas, assim, pontuais, né? E nessa época tava difícil de você pegar um trabalho fixo, né? A não ser, como eu falei, gravações, né? Que eram poucos caras que sempre gravavam tudo, né? Aí no Rio era o Wilson das Neves, né? Depois veio o Paulinho Braga, que era muito amigo meu também. O Paulinho chegou de BH e foi tocar lá nessa casa onde eu tocava com o Tenório, lá em São Paulo. Ele passou um tempo lá antes de vir para o Rio. E é um batista formidável. A gente revezava, era 2 bandas. Então a gente ficou muito amigo, né? A gente é muito amigo, assim, desde essa época. Mas assim, ele penou bastante até vir para o Rio, e aí ele se deu bem, né? Ele conseguiu entrar nesse lance da gravação, né? Que era um dos caras que mais gravava na época, né? Pegou o quarteto da Elis, né? Isso, é. E depois a banda do Tom Jobim. Aí... exatamente. Olha... Prazer, hein, bicho? Uma honra... essas coisas que valem a vida, tá? É isso aí, vamos mantendo contato aí. Saúde. Tudo de bom aí, feliz 2019. Saúde-se. Saúde para você também.